Quantas vezes nos vemos repetindo padrões e nada muda? Parece que estamos presos em um ciclo, mas a verdade é que cada momento tem um poder de escolha, seja ele consciente ou não. E hoje eu quero falar contigo como que as nossas escolhas moldam a nossa realidade, como que podemos utilizar esse poder pessoal para fazermos escolhas conscientes. E para nos ajudar com esse tema, nós vamos utilizar aqui como material de apoio o livro de Joana de Ângeles, Momentos de Saúde e Consciência. Vou pegar aqui alguns trechos de alguns capítulos do livro desta mentora, que foi psicografado por Divaldo Franco, e vamos conversar um pouco sobre como essa mentora nos ajuda a clarear o pensamento e decidir com mais consciência nossos próximos passos. O primeiro trecho desse livro, ela fala o seguinte: se preferires sofrer, terás liberdade para a experiência até o momento em que te transfira para uma opção de bem-estar. Ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é resultado da ação negativa, jamais a causa. Isso significa que o sofrimento, ele não deve ser visto como um fardo, mas como uma consequência daquilo que nós fazemos. E se nós temos esse poder de optar pelo sofrimento, nós também temos o poder de escolha de fazer diferente. Podemos optar em enxergar a vida por uma perspectiva de bem-estar. A felicidade, ela não é um acaso, mas depende também de tudo que acontece ao nosso redor. Nasce das nossas escolhas, da forma como nós decidimos interpretar e reagir às situações da vida. Outro trecho deste texto dela, O Poder da Escolha, ela diz o seguinte: és livre para imprimir na tua existência o padrão de felicidade ou de aflição com quais deseja viver. Essas palavras eu observo como uma convocação para a nossa liberdade. Porque o que significa, de fato, ser livre? A liberdade, ela não é apenas a gente viver sem restrições, viver da forma como a gente bem quiser, mas é, acima de tudo, nós fazermos escolhas com consciência. Nós somos livres para escolher como nós queremos viver. Então, todos os dias, quando nós tomamos pequenas decisões, essas decisões vão mudando a nossa realidade, desde como nós reagimos a um imprevisto no trânsito, por exemplo, como lidamos com uma situação difícil na nossa casa, no nosso trabalho. Mas enquanto os desafios parecem insuperáveis, nós estamos passando por circunstâncias de dores, de opressão, como se nós não tivéssemos realmente a opção de escolher viver diferente. É importante nós reconhecermos que existem realidades em que as pessoas elas vivem em situações em que as suas escolhas são limitadas e nós não podemos ignorar isso. No entanto, dentro dessa circunstância, ainda existe um espaço interno onde a liberdade de aceitação, de buscar ver as coisas com uma perspectiva diferente, ainda pode florescer. Dentro deste texto, Joana de Ângeles, ela nos lembra que a verdadeira prisão é a de não fazer escolhas conscientes. Claro que isso não significa que a responsabilidade ela não vai ser nossa, mas sim que desenvolver um caminho de resiliência, de transformação, buscar apoio, reconhecer os próprios limites, isso fortalece a nossa capacidade interna de reconstrução. Então, a liberdade verdadeira, ela não é sobre negar a dor ou romantizar as dificuldades, mas sobre nós conseguirmos encontrar um espaço interno onde nós podemos cultivar a coragem, discernimento e, quando possível, nós conseguirmos darmos passos para transformarmos a nossa realidade, porque nós somos mais do que as circunstâncias que nos cercam. E dentro de nós sempre há um espaço onde nós podemos decidir como nós queremos viver essa jornada. Talvez você já tenha se pegado diante de uma situação desafiadora pensando desta forma: se eu tivesse mais apoio, eu teria conseguido, ou se as circunstâncias fossem diferentes, eu não estaria nesta condição que eu estou agora. Mas aqui que está a chave da questão. É fácil cairmos também na armadilha que, se nós vivermos em uma situação
de que estamos sempre em sofrimento, demonstrando que estamos sofrendo, que estamos passando por um momento de dor, nós seremos vistos e as circunstâncias vão mudar. Joana de Ângeles, neste texto, ela também diz o seguinte: ninguém se sente bem ao lado de criaturas que elegem o infortúnio como falsa solução para os seus conflitos existenciais. Essa coação emocional termina por produzir amizades falsas, situações constrangedoras e mais insegurança. E o que ela quer dizer com isso? Que quando nós nos apegamos ao papel de vítima, podemos acabar nos afastando de pessoas que criariam conosco conexões verdadeiras. A verdadeira liberdade está em nós não precisarmos das queixas para validarmos a nossa existência. Libertarmos desse padrão de vítima, desse padrão de sofrimento, nós podemos viver uma vida mais autêntica, uma vida com relações mais saudáveis e também genuínas. Indo aqui com alguns trechos do livro, a mentora, ela nos lembra o seguinte: a vida renova-se a cada momento. Situações funestas alteram-se para melhor, à semelhança das paisagens ensombradas que rapidamente vestem-se de sol. Esse aqui é um ponto crucial, porque a vida ela está em constante transformação e o sofrimento que nós sentimos muitas vezes faz parte deste ciclo maior. Se nós olharmos para trás, nós vamos ver que grandes mudanças aconteceram na nossa vida quando nós estávamos passando por desafios que a gente acreditava que nós não íamos vencer. Nós passamos por essa grande depressão que foi a Covid-19. Muitas pessoas passaram por essa crise intensa, adoecendo, perdendo um ente querido. Muitas pessoas perderam os seus empregos dentro desse período, viram seus planos desmoronando, muitas coisas começaram a ter que ser ressignificadas por conta daquele momento. Mas com o tempo, muitas dessas pessoas começaram a encontrar novos caminhos. Foram se reinventando, pessoas que passaram por esse processo de luto estão começando a ressignificar, a seguir em frente. E o que parecia ser um fim tornou-se um recomeço. É natural que quando nós estamos passando por um momento de dor, temos certa dificuldade de enxergar além delas. Lembrar que tudo muda nos ajuda de alguma forma a não ficarmos tão paralisados nesse ciclo de sofrimento. Um outro trecho desse capítulo que me chamou bastante atenção é uma frase que ela diz o seguinte: faz uma avaliação honesta da tua existência. Esse chamado que a mentora nos traz nos incentiva a olhar para dentro, sem julgamentos, sem culpa, mas com uma certa lucidez, sim. A intenção não é encontrar falhas no nosso ser, e sim reconhecer onde nós podemos crescer e tomar decisões mais alinhadas com aquilo que nós realmente queremos para a nossa vida. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele propõe um exercício de autoanálise que é bem interessante nós começarmos a aplicar com essa perspectiva de evolução individual. Resumidamente, Santo Agostinho sugere que ao final do dia nós façamos uma reflexão de como foi o nosso dia. Eu fiz aos outros aquilo que eu gostaria que fizessem a mim? Onde eu posso melhorar minhas atitudes e pensamentos? Como eu posso reagir melhor às situações do dia? Eu permiti que as minhas emoções dominassem minhas escolhas ou eu agi com mais consciência? Essas perguntas nos ajudam a sair do piloto automático e perceber que a mudança ela começa dentro de nós. Ao cultivarmos esse hábito de autoanálise com honestidade, podemos construir um futuro diferente, mais alinhado com a felicidade que desejamos. E se há algo que podemos levar dessa conversa de hoje, é que a felicidade, ela não é um acaso, mas uma escolha. Ângeles nos lembra que nós somos livres para decidirmos como queremos viver. E essa liberdade vem da forma como nós escolhemos interpretar e reagir às situações da vida. Reclamar nos aprisiona. Agir nos liberta. Às vezes ficamos presos
nas lamentações, esperando que algo externo mude para sermos felizes, mas a verdadeira mudança, ela vai começar quando nós começarmos a olhar para dentro. E Jung já dizia isso também. Quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Então, enquanto nós estivermos preocupados com as circunstâncias, esperando as melhores situações para sermos felizes, presos nesse ciclo de lamentação. No entanto, a vida é movimento. Mesmo diante das dificuldades, a transformação sempre é possível. O sofrimento, ele pode ser uma fase, mas não é um destino. Aprendemos a ressignificar nossas experiências e encontramos força e propósito. E se você gostou do tema de hoje, não esqueça de curtir, compartilhar com quem você entende que é importante você semear também essa sementinha do bem. E te convido a participar do meu treinamento de 21 dias de transformação, desenvolvendo a inteligência emocional e a resiliência. É um treinamento super rápido, está aqui na descrição do vídeo. O propósito desse treinamento é te incentivar a sair do piloto automático e viver de forma mais consciente, construindo um jeito de viver com mais liberdade e sabendo lidar melhor com os desafios e lidando melhor também com as suas emoções. Inscreva-se hoje e espero você!